Olá, meu nome é Fernando Padilha e hoje eu quero falar sobre um assunto bastante polêmico, que é o dízimo. Como resolver essa questão do dízimo? Um grupo enorme diz que temos que ser dizimista. Um grupo um pouco menor diz que não. Então nós vamos dar um passeio pela Bíblia e vamos buscar entendimento. Vamos conversar e você decide o que você quer ser, o que você deve ser, biblicamente, para que não fiquemos aí falando asneira, bobagem, como muitos falam, sem nenhum entendimento, fazendo afirmações controvérsias, totalmente contrárias à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre o dízimo? Então, indo lá para o Velho Testamento, fala muito sobre o dízimo, mas eu quero ler apenas 2 versículos aqui para basear, porque o tempo é pequeno. Aqui, Números, capítulo 18, versículo 21 e 24, temos o seguinte: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Aos levitas. Então, você vai para o Velho Testamento, o dízimo tem um porquê. Levitas. Onde há dízimo, Velho Testamento, ao sacerdócio levítico. Dízimo e sacerdócio levítico são juntos. Então, todas as vezes que alguém quisesse dar o dízimo tinha um endereço fixo aos sacerdotes levíticos. Acabou. E o Novo Testamento? Aí você vai lá para Coríntios 9. Coríntios 9, versículos 7. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um, falando agora aos crentes, não mais lá em Israel, agora mundial. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então vamos começar por aqui. Velho Testamento, dízimo, um lugar fixo, dízimo 10%. E Novo Testamento, cada um dá com alegria. Quanto? Tem aqui o quanto. Esse quanto você vai achar em 2 Coríntios 8, versículo 3, que diz: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Oferta segundo as suas posses. Aqui está a quantidade. Aí Atos 29, 29. Atos 29, 29. Atos 29, 29. Não é Atos 29, 29. Em Atos, falando da igreja, diz que eles contribuíram segundo as suas posses. Eu me esqueci agora o capítulo. Mas diz isso, uma prática. Eles, segundo as suas posses, contribuíram. Então, todo crente, verdadeiro crente, ele vai contribuir com alegria, segundo as suas posses. Então, isso fica bem claro.
Sobre o dízimo, eu li 2 livros. Quando jovem ainda, isso eu estou voltando no meu passado há 40 anos atrás. Eu li muito sobre o dízimo, eu fiz pesquisa bíblica e procurei livros e não achei nenhum livro assim que falava algo contrário ao dízimo. Eu encontrei 2 livros que falavam a favor. O primeiro, do pastor Jacó, não me lembro o sobrenome, mas sei que era do pastor Jacó. Ele falava no dízimo ali uma palavra de terror. Se você não for dizimista, Deus vai te tomar, porque é de Deus. E ele pregava isso, ele já falecido, né? Ele pregava isso dizendo que se você não der o dízimo, que Deus vai criar um caos da sua vida. Sua casa vai cair com uma tempestade, o ladrão vai entrar, vai te tomar tudo que você tem. Você pode ter um acidente de carro, perder a saúde, perder seus bens. E ele apronta ali uma coisa tenebrosa para aquele que não é dizimista. E esse mesmo pastor veio pregar aqui em Mandaguari. Pregou na igreja, falou sobre o dízimo e afirmou que quem não fosse dizimista não herdaria o reino dos céus, e aquela coiseira toda, e falou que tinha que ser dizimista, falando. E nessa reunião tinha um presbítero, inclusive parente meu, e que tinha um grande negócio na cidade. Ele tinha casa de secos e molhados, né? Casa grande, vendia muito. Ele tinha uma compra de cereais, comprava cereais da cidade, vendia. Ele tinha sítio, né? Grande fazenda, né? Uma fazenda com gado, então tirava leite, entregava leite no laticínio, vendia esse leite. Em cima disso, ele tinha uma despesa enorme. Pessoas para cuidar desse sítio lá, pessoas para trabalhar de toda forma ali, e compras e vendas e aquela infração toda, o movimento todo. Quando o pastor terminou a pregação, ele pediu a palavra e perguntou: o que é que eu faço? Eu não sei quanto eu ganho. Eu pago, eu vendo, e tem mais um agravante: eu sou sócio com o irmão. Eu não sei quanto eu ganho e não tenho condições de saber. Mesmo que eu teria que montar um escritório, uma coisa muito tenebrosa, um escritório maior do que para poder apurar isso, não tenho condições de saber. Esse mesmo pastor, engolindo tudo que havia pregado, disse: não, aí nesse caso o irmão dá uma oferta, uma boa oferta e tal. Ora, se o homem está pregando uma coisa de Deus, que está na palavra, que não tem que ser dito, como é que ele podia abrir mão disso? Nem ele tinha certeza. Ele teria que dizer: olha, eu não quero saber o que acontece com a vida do irmão, mas o irmão tem que ser dizimista. Mas ele não fez isso. E nem poderia ter feito. Então já cai por terra aí. Um outro livro que eu li foi do pastor Jerônimo. Esse vai mais do extremo ainda. Ele disse: eu tive uma revelação. E a revelação foi que Jó perdeu tudo porque não era dizimista. Ele diz isso no livro dele. Então eu fiquei... O que você diz? O cara disse que teve uma revelação de Deus que Jó perdeu tudo porque não era dizimista. Isso não está na Bíblia, eu não achei isso na Bíblia. Mas ele disse que teve a revelação. Se você respeita um homem desse como um homem de Deus, você fala: meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Mas aí ele vai no outro extremo. Aí ele fala de vários demônios, o migrador, cortador, não sei mais o que lá, que são demônios terríveis. Que esses demônios, porque todos os outros demônios, ele explica no livro, você pode expulsar em nome de Jesus. Mas esse cortador, o migrador, esse demônio que são gafanhotos, que destrói as coisas, são demônios que você só pode expulsar pelo dízimo. Aí você fica perguntando: mas o dízimo é tão poderoso que é mais poderoso que o nome de Jesus. Então, melhor você largar Jesus para lá e ficar com o dízimo. Se tem demônios que são tão poderosos que Jesus não pode expulsar, mas o dízimo pode, então, numa reflexão muito humilde e verdadeira, vamos ficar com o dízimo.
é mais poderoso do que Jesus. Você aceita isso? Eu não aceito. E aí eu também escrevi um livro. Está aqui. E se você quiser, eu estou dando de graça. Com a graça de Deus, embora esse livro dizia que quem não dá o dízimo perdia tudo, eu não sou dizimista e Deus tem me dado graça que eu posso escrever esse livro. Não é barato, levar na gráfica, tirar lá 1000 exemplares e te dar de graça para você. É só você me escrever, eu mando para você pelo correio. O nome do dízimo é O Dízimo e o Sábado Não São Cristãos. É claro que eu incluí o sábado aqui para poder chamar um pouco a atenção, né? Porque o velho pacto produziu 3 filhos importantes. Primeiramente, a circuncisão, que era uma aliança. O sábado, também uma aliança poderosa. O dízimo não, o dízimo era algo ali do povo de Israel para sustentar os sacerdotes. Não era aliança, não era nada. Mas o cristianismo de hoje, né, foi lá, resgatou do velho pacto, do velho sacerdócio, da velha dispensação e trouxe para nova, um dos filhos, o dízimo. Tem outra denominação aí que trouxe o sábado também, mas não trouxe porque tudo no velho pacto, tudo lei de Deus, tudo de Deus, a circuncisão, o sábado e o dízimo. Então, a grande parte trouxe o dízimo, adotou o dízimo. Por quê? Será? Uma outra pequena parte, que é a adventista, trouxe o sábado, mas nenhuma delas trouxeram a circuncisão. Talvez porque dói, né? Muito. Não trouxeram. Mas trouxeram o dízimo. E faz um cavalo de batalha. E eu vi, irmãos, coisas terríveis. Eu me converti na igreja renovada. Tenho grande respeito pelos irmãos da renovada. Não respeito a denominação como instituição divisora, divisiva. Nenhuma delas eu respeito. Eu respeito o povo de Deus, os amados irmãos que estão ali dentro. Enganados em muitos aspectos, mas abençoados também em outros aspectos, porque há muita verdade ali. Não tem a totalidade da verdade, mas há verdade. Aí eu me converti ali e me tornei um dizimista fiel. Sempre eu fui a esse extremado com as coisas de Deus. Eu amo a Deus e quero tudo de Deus. Então me tornei dizimista. Eu trabalhava de empregado, recebia dinheiro, era da Pernambucana naquela época, trabalhava como vendedor na Pernambucana, né? Uma firma muito conhecida. Então eu recebia, dentro do envelope, o gerente pagava em dinheiro mesmo, colocava o dinheiro dentro do envelope, entregava no final do mês para nós. Nós ganhávamos por comissão. Eu não sabia quanto eu tinha ganhado, né? Só ia saber quando eu ganhava, quando eu abria o envelope. Eu levava aquele envelope na minha casa, entrava no meu quarto, abria o envelope em cima da minha cama, contava o dinheiro, e eu era tão dizimista, eu tinha tanto medo de não ser dizimista, que, digamos que eu abri o envelope, eu ganhei R$1.000. Eu não tirava apenas R$100. Eu tirava sempre um pouquinho mais, para ter a certeza de que eu dei o dízimo. E foi assim, por algum tempo. Até que, orando ao Senhor, eu resolvi que eu queria ser comerciante, pedi um comércio. Senhor, o Senhor me deu o comércio, eu tenho até hoje esse comércio, fui muito abençoado. E comecei a vender. Comprava, era miudeza, né? Linha, botões, alfinetinho, tudo quanto é coisa, meia, roupa também. Era um bazar pequeno, era uma porta só mais comprida. E eu comecei a comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, vendia e tirava e pagava aluguel, pagava água, pagava luz e enfim. Chegou no fim do mês, eu falei, e agora? Como é que eu faço para ser dizimista? Ficou difícil, eu não sabia quanto eu tinha ganhado, porque as coisas com Deus é 8 ou 80, 10%. Você tem que saber quanto que é os 10%. É bíblico. É de Deus. Então, se o dízimo é de Deus, você tem que saber quanto você ganha.
Porque lá no passado o sujeito tinha rebanhos, o dízimo era da lavoura. Então você plantou, você colhe. Aí você sabe se você colheu 100 sacos de café, ou de feijão, ou de trigo. Se o seu rebanho criou, você sabe, naquele mês, vamos supor, dentro de um ano, um mês, quantos bezerros nasceu. Aí você vai dar o dízimo. Fácil, né? Mas trazendo para a nossa realidade hoje, porque hoje Deus é tão sábio que Ele sabe todas as coisas. Né? O dízimo era lavoura lá, porque os levitas tinham direito na terra, eles não herdaram a terra. Mas os filhos de Israel que herdaram a porção deles, tinham que dar o dízimo. O dízimo era dívida mesmo, é como se você me desse a sua terra para eu cuidar. Aí você fala, ó, você vai cuidar da terra, é minha, você planta, colhe, o que você colher você me dá lá 10% ou 50%, que é hoje o que acontece, né? O dízimo começa por aí. Deus tirou uma nação pobre, sem nada, deu muita terra, e ainda deu a terra do outro. Falou, agora você dá 10% do que vocês escolherem. Isso aí é normal. Agora, hoje o crente se converte, o sujeito é pobre, a igreja não dá nada para ele e cobra o dízimo dele. Tá certo? Há justiça nisso? Aí falar sobre justiça, quando eu decidi escrever esse livro, foi por causa de muitas barbaridades que eu vi na igreja. Um dia uma irmã chegou a pregar, a igreja lotada num domingo, ela chegou para pregar, uma irmã de Maringá. Primeira coisa que ela fez, abriu a Bíblia e disse, olha, Deus me deu uma revelação. Eu tive a revelação nesta igreja de uma carteira preta. E aí ela entrou para o caminho. E isso significa que tem irmãos aqui nesta igreja que não são dizimistas. E se você não é dizimista, você está perdendo seu tempo, porque você é ladrão, e ladrão não entra no reino de Deus. Os ladrões não entram. Então, toda essa barbaridade, e aí o pessoal, cabeça baixa, triste. E eu ali no meio não era dizimista também, ouvindo aquilo ali, só que eu já tinha a revelação de Deus, né? Porque esta condição, não tem como contar tudo, de eu não poder ser dizimista, lá no passado, quando eu pus o bazar, me criou um conflito muito grande, eu padeci, eu tive uma crise espiritual por causa desse dízimo, que você nem calcula, porque eu fui ensinado que se eu não fosse dizimista, eu perderia tudo que eu tinha. Eu tinha medo de não ser dizimista. Eu dava o dízimo por medo, por amor. Claro, eu amava, sempre amei a obra de Deus, sempre fui intenso para as coisas de Deus, quem me conhece sabe disso, mas eu tinha muito medo. E aí comecei a conversar, teve um pastor falando, não, tudo bem, você faz o seguinte, você dá uma oferta por mês, quando chega no final do ano você faz um balanço. Aí eu falei, que bom, as pessoas resolvem o seu problema assim, tão fácil. Eu falei, puxa, como é que eu não pensei nisso? Aí trabalhei, dava oferta, trabalhava, quando chegou no final do mês, como é que eu fui dar balanço? Eu compro muitas fitas, né, o rolo de 100 metros, aí eu vendo por metro. Chegou no fim do ano que eu fui ver, as gavetas cheias de botões, muitos botões, que eu compro por grossa e vendo por cada um. Eu tinha que contar, medir todas, que a fita, você tem rolo de 100 metros, né? Tem a fita azul. No azul tem o azul clarinho, um pouquinho mais escuro. Só no azul você tem pelo menos umas 4, 5. Você vai para o rosa, tem o rosa bem clarinho, assim o amarelo, assim o verde. Então você tem lá 100 rolos de fita de 100 metros que você vendeu 1, 2, você vai medir todas essas fitas para você saber. Outra coisa é a infração, coisa que eu comprei por 10, que vale 10, mas que agora pela infração vale 15. Eu vou dar dízimo da infração, porque eu tenho que computar como o valor de hoje. Mas não é o dinheiro, é valor em coisa lá, mas eu tenho que dar o dízimo em dinheiro. Aí confundiu tudo. Eu falei, Deus, então eu tenho que vender isso aqui. Aí comecei a querer vender o bazar. Mas aí o Espírito de Deus falou, não, eu dei o bazar para você. Mas Deus sabia então que ia acontecer isso comigo, então vamos lá. Aí o Espírito começou a ministrar o meu coração sobre o dízimo. Tudo que eu estou te falando aqui
É uma revelação que eu tive de Deus, não foi homem. Os homens sempre me ensinaram que eu tinha que ser dizimista. Mas o Espírito em mim ministrou, não. Há uma outra forma. Aí você vai ter que compreender o que é velho pacto, novo pacto, né? Velha aliança, nova aliança. Velho sacerdote, novo sacerdócio, porque Levítico agora Melquisedeque, a forma de Melquisedeque, Jesus, né, representa esse sacerdócio. Aí você vai entender o que é velha dispensação, nova dispensação, lei, graça, tudo, essa diferença toda que nós sabemos como cristãos. E você precisa saber disso profundamente. Eu não tenho tempo para te mostrar na palavra aqui, mas a palavra diz o seguinte: enquanto não for removido o velho pacto, não pode ser estabelecido o novo. E o novo anulou, revogou. O que é revogar? É deixar sem efeito, anulado totalmente. O novo revogou. Porque o velho pacto nada aperfeiçoou, era imperfeito. Mas a lei perfeita da liberdade, que agora é a graça, é que resolveu o problema do homem. Mas enquanto você tiver dízimo, sábado, você está com o velho em pé. Então o novo não pode se estabelecer enquanto o velho não for rompido. Você quer ter a plenitude da graça, da bênção, fluir no Espírito, amar a Deus de todo o coração, livre para voar como a águia, anule o velho e estabeleça o novo. Aleluia. Está escrito isso aqui. Eu posso ler para você, se você quiser. Eu até marquei aqui a referência. Ó. Hebreus 7. Vamos lá. Hebreus 7, versículos 11 e 12, diz: se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, onde a lei foi baseada, né, dízimo, sábado, essas coisas, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Muda o sacerdócio, cai tudo com ele, estabelece um novo sacerdócio e nova lei. E aí você vai para o versículo 18, seria 7, 18, que diz: portanto, por um lado se revoga. O que é revogar? Tornar sem efeito. Sempre uma lei nova, quando ela surge, eu como advogado sei disso, no final diz, revoga-se as disposições contrárias. Toda lei que existir, qualquer dispositivo contrário a esta nova lei está revogado. Cai por terra. Você nunca vai mais usar aquela lei velha, porque essa revogou aquela. E muitas vezes a gente erra, cita lá no processo uma lei velha, o outro advogado não mas isso aqui foi revogado. Você perdeu a sua questão. Lei revogada, você não pode usar. Isso no mundo jurídico. E, biblicamente, também, o mundo de Deus é um mundo também, é um reino. Há muito de política aqui, santa, né? Claro. Então, ele revogou-se esse sacerdócio antigo, e com ele caiu todas as leis. E é onde o dízimo foi estabelecido? Onde o sábado foi estabelecido? Onde a circuncisão foi estabelecida? No velho. Caiu o velho, caiu todas as leis. E aí você vai para Levítico 9, versículo 8, que eu quero comentar com você, diz aqui: querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do lugar santo não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Enquanto esse tabernáculo velho estiver erguido, seja lá onde for, não pode estabelecer o novo. Porque o novo vem para revogar ele. Agora, qual que você quer? E Paulo, lá em Romanos 7, ele fala a mesma coisa. Em outras palavras, ele diz: a mulher
casada com o marido, se refere à lei, ela não pode casar com outro enquanto o marido estiver vivo. Porque se ela casar com outro, ela é adúltera. Então ela tem agora a lei e a graça, ou Moisés e Cristo. Mas ela quer Cristo. Mas o Moisés, né, a lei, não morre. Ela é boa, ela é santa, mas ela é dura. É o que dizem os romanos, né? A lei é dura, mas é a lei. Você não tem que reclamar, você tem que seguir. Lei é lei, acabou. Cala a boca e cumpra. Então a mulher estava muito enfraquecida. Porque a lei é boa, exigia coisas boas, mas ela não conseguia fazer. Do outro lado tinha Jesus, também exigente, mas ele fazia, ajudava. Ele é um ajudador, querido. E a mulher queria casar com o novo marido, que é Jesus. Mas o velho marido não queria morrer, recusou-se morrer. A lei é eterna. O que aconteceu então? A mulher morre, diz Paulo. A mulher morre, está lá em Romanos 7 essa historinha. E ressuscita uma nova criatura e se casa com Jesus. O velho marido chegou, a mulher está morta. Acabou. A lei não vai operar em quem está morto. Morreu. Mas ela ressuscitou e agora ela está com Cristo. Aí você vai fazer uma escolha. Em que marido você quer ficar? Você quer ficar com o dízimo, com o sábado, com a circuncisão? Sei lá, fica. Mas você não pode trazer isso para cá, porque senão você se torna adúltero aqui. Você não pode ficar com os dois maridos. Ou Cristo, ou Moisés. Você escolhe. Eu escolho Cristo. E para mim, tudo do velho está revogado. Aí vou para o novo. O novo diz, você vai contribuir segundo o que você propor no seu coração, mas seja fiel, segundo as suas posses. Quando eu fui para escrever este livro, eu estava dentro da Renovada ainda, o presidente da Renovada, o Dr. Jamil, me chamou lá no escritório dele e disse para mim, Fernando, eu li seu livro e eu concordo com você. O presidente da instituição presbiteriana Renovada disse para mim, eu concordo com você, mas você não pode soltar esse livro, porque esse livro vai dividir a igreja. Em outras palavras, ele diz, a Bíblia está certa, mas nós criamos a nossa e nós podemos ficar com a nossa. Nós criamos a nossa Biblinha aí, sei lá, a nossa Constituição. Embora você esteja certo, e eu concordo com você, mas nós temos que preservar o que é nosso. Você tem que abrir mão de tudo. Todo o seu entendimento, tem que abrir mão para você ficar com a gente, senão nós vamos ter que te expulsar. Aí eu disse, mas eu não posso dizer que sou dizimista, e não sendo. E eu tinha que ser, porque essa é a norma da igreja. Aí o pastor da igreja aqui de Mandaguari disse para mim, Fernando, você disse que é comerciante e não dá o dízimo porque você não sabe quanto você ganha, mas nós temos um presbítero da cidade, aqui uma cidade aqui para frente, aqui, Vaiporã, que é comerciante muito maior do que você, uma loja enorme, e ele é dizimista. Eu falei, eu quero conversar com esse homem. E graças a Deus encontrei com esse homem, conversei com ele, falei, irmão, eu tenho um problema sério, eu amo a igreja, quero ficar na igreja, mas estou com um problema. A igreja está com problema comigo, eu também, porque eu já vi tanta aberração, eu acabei escrevendo um livro mostrando umas verdades, mas eu não quero criar problema. E o irmão disse que o irmão é dizimista, eu queria que o irmão me dissesse como é que o irmão faz para ser dizimista. Eu disse, irmão, é tão fácil. Eu falei, como que o irmão faz? Ele disse, eu faço de conta que eu ganho 10% do que eu vendo. Olha a palavra do presbítero, hein? Eu faço de contas que ganho e dou 10% de 10% do que eu julgo que eu ganho. Falei, e o irmão diz que isso é dízimo. Eu falo que é dízimo. Falei, então, irmão, eu não tenho condições de fazer isso, irmão.
O irmão piorou mais a minha situação, porque além de eu ver que ele não era dizimista, um mentiroso. Presbítero mentiroso. Isso eu não posso aceitar. Eu preciso ser expulso. Mas aí um outro irmão também, que eles me amavam muito, eu amava os irmãos da diretoria, um outro vulto enorme da Igreja Renovada, doutor Divino, veio conversar comigo. Falou, Fernando, embora tudo concordavam comigo, embora não seja assim bíblico, né, Novo Testamento, como você diz, é verdade e tal, mas o dízimo é a forma mais justa de se contribuir. Falei, por quê? Foi porque, digamos, por exemplo, eu ganho 10 mil reais. Eu dou R$1.000 para a igreja. E ainda eles criam um dízimo direcionado. O Novo Testamento fala que a sua oferta não tem direção. Você oferta com alegria. Para quem? Para quem precisar. Não existe um sacerdócio estabelecido que você tem que dar o dízimo para ele, ou a oferta para ele. Não. Você vai ofertar, segundo as suas posses, para quem necessitar. E Jesus fala, aquele que faz para um irmão, faz para mim. Para quem você... Eu, por exemplo, quando eu dou uma oferta para um irmão, eu tenho feito isso, graças a Deus, constantemente, e eu faço com alegria. E ninguém fica sabendo. Ninguém. Só eu e quem recebeu. Quem recebeu quiser contar, que conta, mas eu não conto para quem eu dei. A não ser que alguma pessoa esteja perto e fica sabendo, mas quando é eu e a pessoa acabou. Não tem uma direção, eu tenho que dar uma oferta para todo mês. Não, eu dou, é claro, oferta para a igreja, eu sei que ela precisa pagar água, luz, aluguel, o local de reunião, a gente está constantemente contribuindo, voluntariamente, mas eu falo as ofertas mesmo do dia a dia, eu tenho feito isso. Então esse irmão disse, é justo por isso, porque se você ganha, digamos, ele fez uma comparação, um exemplo, você ganha R$1.000 e eu ganho 10. Você dá R$100 no final do mês e eu dou 1.000. Quem é que contribuiu mais? Então por isso que o dízimo é justo. Contribuímos iguais. Para Deus é a mesma coisa. Você contribuiu com 10%. Então isso é a forma mais justa que tem. Eu falei, eu posso pegar o seu mesmo exemplo e contradizer isso? Que pode. Eu falei assim, então tá. Você ganha 10 mil, eu ganho 1.000. No final do mês você dá 1.000 e eu dou 100. Aí você ficou com 9.000 e eu fiquei com 900. Como você ganha 10 mil, você com certeza tem sua casa própria, você não paga aluguel. Eu ganhei 1.000, eu tenho que pagar aluguel. Um aluguel hoje aqui em Mandaguari, bem fraquinho, você não acha por menos uns R$400. Então eu fiquei só com 500. Mas você continua com seus 9.000. Aí vem a água. Você paga mais, você deve pagar uns R$300, R$400 de água e luz. Eu gasto menos, eu vou pagar uns 150 de água e luz. Então, dos meus 500, eu fiquei só com 350. Você continua com quase 8.000 e pouco. Digamos que nós temos 2 filhos. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Você também. Irmão, eu vou ficar com R$350 para ficar o mês todo com a minha família, para comer, beber, vestir, se precisar alguma coisa. É justo isso, irmão? Você vai vencer o mês seu, você ainda vai ficar com uns 4, 5 mil reais na poupança. Eu vou ficar devendo. E aí o dizimista não quer saber se você está devendo ou não. E aí cria na mente da pessoa sentimentos difíceis. Eu encontrei uma pessoa chorosa, sem receber bênção de Deus, porque ela estava devendo dízimo. A vida difícil, o que ganhava era pouco, estava devendo, e não sobrava para dar o dízimo, então ela ficou devendo o dízimo, já estava devendo muito, ela foi contando quanto ela devia, e ela já estava numa situação que ela não podia pagar esse dízimo. Então ela começou a sentir que estava perdeu a sua salvação por não poder dar o dízimo. Eu encontrei com essa pessoa, fiz esse estudo com ela, ela falou assim, você me salvou, você me livrou a minha alma. Esse livro espalhou pelo Brasil afora, e quantas pessoas me escreveram, abençoando a minha vida,
por ter liberto eles de opressão terrível, porque o diabo pega isso aí acaba com você. E muitas pessoas acham que não tem bênção porque não são dizimistas. Quando a lei do Novo Testamento é a lei perfeita da liberdade. É para a liberdade que Cristo vos chamou. Então, queridos, tem muita coisa para dizer para vocês. A pessoa fala, tem que ser dizimista, tem que guardar sábado, porque senão Deus não ama. Ora, Israel, depois de 400 anos que eles estavam no Egito, lá que eles foram para Israel, e lá, como nação, foi estabelecido leis lá, como nação. Mas enquanto eles estavam no Egito, eles eram Israel, tão amado de Deus como sempre foi. Ali eles não davam dízimo, ali eles só se circuncidavam, né? Mas não guardavam sábado, não dava dízimo e eram de Deus. Aí um dia um irmão querendo me contradizer, falou assim, não, mas Abraão deu dízimo, nós temos que seguir nosso pai Abraão. Eu falei assim, mas Abraão também tinha concubinas, você quer que eu siga Abraão também? Então Abraão não é a voz maior no cristianismo. Nem Malaquias. Malaquias diz, trazei todos os dias na casa do Senhor, mas ele diz que é para guardar todas as leis de Moisés também. Você já leu lá? Você só lê Malaquias 3, 4, lá que diz, trazei todos os dízimos. E Malaquias 4 diz, guardai toda a lei de Moisés. Por que Malaquias, só lá onde fala do dízimo se aceita, e não fala quando ele manda guardar toda a lei? Malaquias é um livro que está reforçando o que Israel sempre foi. É um avivamento em Israel, Malaquias, chamando a fazer aquilo. Então, queridos, uma das coisas que mais me preocuparam foi quando Jesus disse lá em Mateus 23, né? Vocês faz isso, faz aquilo, vocês dão o dízimo do endo, do cominho, coisas mínimas vocês dão dízimo, mas vocês fazem coisas piores, coisas que seriam muito melhores, vocês não fazem, que é ter caridade, ser amorosos, ser justos, outras coisas mais. E vocês deveriam fazer estas coisas e não omitir aquelas também. E eu falei para o Senhor, meu Senhor, mas o Senhor mandou dar o dízimo. Eu disse, não, eu não estava falando nada de dízimo lá. Estava falando de outras coisas. E aí o Espírito me fez uma pergunta, mas Jesus viveu em que dispensação? Do Velho ou do Novo? Aí eu tive que examinar, falei, não, Jesus viveu na dispensação do Velho Testamento. Jesus, para ser santo, tinha que guardar todas aquelas leis lá, circuncisão, ele foi circuncidado. Mas Jesus mandou dar, mas ele se circuncidou. Você já se circuncidou também? Não. Jesus foi circuncidado, Jesus com certeza guardou o sábado, Jesus com certeza fez tudo o que tinha que fazer, era a forma de viver. Mas da sua morte para cá, inaugurou-se uma nova. Então, precisa ser retirado tudo isso do passado para que se estabeleça o novo. E você nunca vai ter a plenitude da graça, da bênção, do fluir do Espírito. O ministério do Espírito veio e substituiu o ministério da lei. Quer ser cheio do Espírito, quer ser feliz, livre, no mundo de Deus, porque nós somos arrebatados e estamos assentados nas regiões celestiais com Deus. Para fazer isso, você tem que tirar o peso dessa lei. Estabeleça o novo e anule o velho. Porque enquanto você quiser misturar as coisas, isso vai ficar por sua conta, você vai ter sempre muito prejuízo. Então, deixe esse negócio de dízimo, de sábado, de qualquer coisa. E fique com a graça. E contribua segundo propôs no seu coração, com alegria e segundo as suas posses. Aí está o segredo. Aí está o segredo. Muita gente contribui, mas nunca segundo as suas posses. São mesquinhos. Então, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. E seja amoroso para com seus irmãos e para com Deus. Nós somos todos de Deus. O que eu tenho, o que eu sou, tudo pertence a Deus. E muitas vezes Deus precisa do que você tem, de um pouquinho do que você tem, para ajudar um outro irmão, que é dele também, que ele ama.
e que está necessitado. Você não pode fechar seus ouvidos. É graça. Graça sobre graça. E quanto mais você planta, aí o texto aqui, se você for ler o texto esse é um texto que eu mais amo, é um dos que eu amo todos os textos da Bíblia, mas esse texto de 2 Coríntios 9 aqui, quando Paulo fala da contribuição voluntária, amorosa, segundo as suas posses, como um princípio de prosperidade. Você quer ser próspero? Está dizendo aqui. Ele começa dizendo isto eu afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Aí ele entra na contribuição. Ele está te chamando a atenção de que esta contribuição aqui, não dízimo, viu? Porque quando você dá dízimo, você está ofendendo a nova aliança. Porque você está estabelecendo algo velho naquilo que é novo. E enquanto não for, isso diz o Espírito Santo, está escrito aqui. Que o caminho não estava aberto ainda por causa que, enquanto o velho estiver estabelecido, não pode se estabelecer o novo. Enquanto você pensar que tem que dar dízimo, guardar a lei, a graça nunca será estabelecida no seu coração, na sua vida, querido. Sinto muito te informar isso, mas você pode livrar de tudo isso e vir sem medo. Gozar da liberdade que só Cristo pôde nos dar. Ele cravou na cruz todo escrito contra nós e nos deu liberdade. Aniquilou o pecado, aniquilou o diabo para sermos livres, cheios do Espírito, abençoados. Eu fico com medo, como aquele pastor que ensinou que esses demônios que corrói a riqueza da pessoa só se expulsa com o dízimo. Eu estava morto. Por quê? Eu não sou dizimista. Eu sou contribuinte, voluntário. E hoje eu posso fazer esse livro e te dar de graça para você. Então significa que esse migrador não precisou do dízimo para fazer ele calar a boca. O nome Jesus, de quem eu sou, é muito mais poderoso que qualquer coisa que possa existir. Então Paulo diz aqui, aquele que contribui muito, segundo as suas posses, até um pouco mais, como fez aqueles crentes, né? Até além das suas posses, diz Paulo, eles contribuíram. Olha que coisa linda, né? Aí ele diz assim, aí você contribui com alegria, porque Deus que dá a semente, ele vai multiplicar a vossa sementeira, está escrito aqui, aumentará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então ele vai falando aqui que essas suas ofertas vai liberar da parte da pessoa que recebe, glória a Deus. Quantas pessoas ficam, às vezes, ao receber, eu lembro do irmão que, lá de Fortaleza, mandei um dinheirinho para ele colocar os pneus no carro, estava com problema lá. E depois eu pude ver o agradecimento do coração daquela pessoa. É isso que Deus está dizendo. Quando você, liberalmente, com alegria, você olha a necessidade, vê, contribui, não como ao sacerdote, tem que dar. Não, por felicidade, alegria, você viu a necessidade, percebeu, aí aquela pessoa vai glorificar Deus. Ele vai saber que é Deus que respondeu, porque é Deus que faz tudo. Deus moveu alguém e me ajudou. Senhor, muito obrigado, aleluia. E além de agradecer a Deus, vai ficar feliz com você também. Então é uma glória. Tudo que você tem pertence a Deus. Querido, que Deus possa te abençoar muito. Nós tinha muita coisa para dizer aqui. Muita coisa. Muitos exemplos que eu vi, coisas tenebrosas que vi também, que eu não quero nem falar, porque sou como a gente está querendo. Não, estou só mostrando alguma coisa aqui, porque eu não tenho sentimento de nada com ninguém, não quero ofender ninguém, eu quero trazer a verdade para que você seja abençoado. Só isso. Se a minha intenção fosse magoar alguém,
eu estaria errado. Eu não quero, eu quero ajudar você, que às vezes tem esse problema, essa confusão, acha que não é abençoado, ou tem que ser abençoado só depois que der. Não existe isso. Nós somos abençoados quando nós éramos pecadores perdidos. Deus nos ama. Nada que você venha fazer, vai diminuir esse amor. Agora nós temos que nos guiar pela palavra. A palavra fala dessa liberdade total, desse amor. E Deus quer que você seja você mesmo. Esse é o respeito que Deus tem por você, por mim, para que você possa ser você. Manifesta você o que você é. Você ama seu irmão? Então contribua com ele, ajuda ele. A obra de Deus é preciosa. Se você tem posses e vê a obra de Deus perecer e você não ajuda, você é cruel. A obra de Deus é preciosa para nós, a igreja. Como é bom ter irmãos que falam da verdade, que pregam. Então, tudo que precisar, esteja disposto a ajudar. Com alegria e segundo as suas posses. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.